Boa tarde, irmãos. Mais uma tarde de sábado que nos reunimos para as palestras do Consolador, pedindo a Deus que nos abençoe e que possamos aproveitar bastante, com certeza aproveitaremos, porque hoje temos a alegria de receber o Otacílio, mais uma vez atendendo o nosso pedido, preenchendo uma vaga que alguém que não pôde vir, e nos aceitou a nos auxiliar. Está aqui para nos ensinar mais uma vez. Nós vamos nos preparar para a tarde de hoje, mas antes eu gostaria de tornar a falar a vocês, avisá-lo dos cursos da nossa casa. Nós teremos, a partir do dia 15, a partir desta semana próxima, curso básico de doutrina na primeiro ano, às segundas-feiras, às 14 horas, às terças-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 14 horas. O curso de orientação e educação mediúnica, na segunda-feira, às 14 horas, e nas terças-feiras, às 20 horas. O preparatório para a reunião mediúnica, também primeiro ano, são todos primeiro ano agora. Curso de preparatório para a reunião mediúnica, primeiro ano, curso de mediunidade, aos sábados, às 14 horas. É indispensável ter o curso básico para fazer o curso tanto do COEM como este preparatório. Curso avançado de mediunidade, terças-feiras, às 20 horas. É indispensável ter o curso completo, básico e o mediúnico. Temos o Livro dos Espíritos aos sábados, às 9 horas da manhã, estudo de obras básicas na quarta-feira, às 20 horas. As inscrições vocês encontram no Instagram ou no Facebook do Consolador. Os cursos também tem que se inscrever, os cursos as inscrições são feitas através da Silvana, o telefone 997-839829, e através do Moacir, 996398551. Vamos aproveitar o aprendizado, vamos apresentar, que nos auxiliam a crescer, nos auxiliam a chegar lá onde nós pretendemos e queremos. Vamos agora nos preparar, a música estará a cargo da Suzy, a poesia a cargo da Maristela e a palestra a cargo do Otacílio, que falaram. O Otacílio dispensa apresentação, claro, mas pessoas não, pode ser que alguém não conheça, o que eu duvido, mas falaremos dele depois. Que Jesus nos abençoe.
Poesia de Alta de Souza, intitulada Glória do Bem. A anônima semente pequenina, atirada por mão piedosa e boa, parecia dormir no charco à toa, sorvendo o sol aos beijos da neblina. Depois cresceu, abrindo-se em coroa, árvore nobre a frondejar, divina, fruto a fazer-se pão, que nutre e ensina, flor que perfuma, tronco que perdoa. Assim é o bem humilde que semeias, pelo espinheiral das dores alheias, que sombra, provação e angústia encerra. Hoje, singela dádiva perdida, amanhã será luz, beleza e vida, dulcificando as lágrimas da terra. Querido Jesus, mais uma tarde, imploramos o auxílio do alto para todos nós e para todos que nos veem e que nos ouvem. Querido Jesus, que a tarde seja, com certeza, será de bênçãos, como todas as tardes de sábado. Que a luz se faça para todos nós, que acompanhemos a palestra aprendendo sempre mais. Isso nos ajuda a nossa caminhada terrena. Somos muito gratos por isso, querido Jesus, e pedimos, nos abençoe nesta tarde, nos dê uma tarde de bênçãos, como eu disse, de bênçãos e de luz. Sê conosco, Mestre, agora e sempre, iluminando o nosso querido Otacílio, que a luz se faça muito clara para ele sempre, levando a sua vida sempre clara e abençoada. Sê conosco, Mestre, agora e sempre. Otacílio Rangel do Nascimento. Otacílio é professor sênior do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Palestrante espírita há mais de 50 anos. Autor do livro Das Causas Primárias, um livro que todo mundo devia ler. Trabalhador da Associação Espírita Obreiros do Bem em São Carlos e trabalhador de Nossa Casa, da qual é um dos fundadores, e colabora conosco desde o início da nossa casa, sempre nos ajudando, sempre aceitando os nossos convites, nos ajudando até quando nós não temos na hora, de repente o palestrante não pode vir, em cima da hora. Como hoje, ele aceitou fazer para nós a palestra. É uma pessoa muito querida por todos nós, um irmão de coração, divulgador da doutrina, como eu já disse, com palestras, cursos, seminários e o livro que ele publicou. E, além de tudo, é um grande, além de colaborador nosso, é aquele amigo que nós temos no coração. Otacílio, que Jesus o abençoe, que você faça aquela palestra que sempre faz. Assim seja. Não estou ouvindo. Não tem som. Otacílio, por favor, o microfone. O microfone, Otacílio. Desculpe, estava com o microfone desligado. Eu estou em dúvida se eu não falei da última vez sobre no livro Roteiro, mediunidade. Então, eu espero que não esteja repetindo, porque a gente vai ficando meio de mente gasta, né? Porque vai ficando idoso e vai deixando de lembrar das coisas direito. Mas a gente está seguindo o livro Roteiro, né? Como a gente sempre tem feito, e a lição de número 27 é a lição sobre mediunidade. Eu não estou seguro se eu falei lá da última vez ou se eu falei de afinidade, que foi a lição anterior. Então, se estiver repetindo, não importa, a gente vai aprender de novo. É isso aí. Então, esse livro, Roteiro,
o nosso querido Emmanuel tem uma sequência muito inteligente desse livro. E ele agora está, né, nós já passamos várias fases que o livro vai apresentando, e nós estamos agora na fase da doutrina espírita. Então, nós já vimos várias lições sobre a doutrina espírita. E entre elas, nós vimos na reunião anterior, acho que a lição sintonia. E agora vamos falar sobre mediunidade. Então, vamos acompanhar o que o Emmanuel nos traz no livro e vamos tecer as nossas observações, os nossos raciocínios, aprendendo junto. Ele começa dizendo o seguinte: esmagadora maioria dos estudantes do Espiritismo situam na mediunidade a pedra basilar de todas as edificações doutrinárias, mas cometem o erro de considerar por médiuns tão somente os trabalhadores da fé renovadora, com tarefas especiais, ou os doentes psíquicos que, por vezes, servem admiravelmente à esfera das manifestações fenomênicas. Então, nesse primeiro trecho, ele faz uma observação interessante, que realmente é assim, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente vê como é fundamental, não é, a mediunidade no trabalho de desenvolvimento da doutrina espírita, porque a doutrina espírita foi trazida basicamente através dos fenômenos mediúnicos. Não é? Quando Kardec estudou as primeiras manifestações das mesas girantes, ele percebeu logo que atrás daquele fenômeno físico de suspender a mesa, fazer a mesa balançar, às vezes rodar num pé só, bater, fazer pancadas, que atrás daquilo devia ter alguma inteligência especial agindo, porque a mesa, através de pancadas, respondia perguntas. Muitas vezes uma pancada sim, duas pancadas não, ou às vezes uma pancada a letra A, duas pancadas a letra B, e aí fazia um código de formação de palavras. Então, como a mesa é um objeto inanimado, a animação de movimento que ela produzia certamente não seria por ela mesma, tinha que ter uma causa diferente agindo sobre. Então, ele vai atrás exatamente dessa análise, dessa pesquisa, e acaba descobrindo, conversando com aqueles que faziam o movimento da mesa, né, de descobrir que eles eram os espíritos, ou seja, a alma dos homens que tinham vivido na Terra. Então, isso garantiu uma abertura da realidade do mundo espiritual com o mundo físico, com o mundo nosso, dos homens. E, através desse fenômeno, então, ele pôde questionar o mundo espiritual e aprender sobre a vida espiritual, sobre os espíritos, sobre a relação dos espíritos com a vida física, com a vida espiritual e a importância da vida física em relação ao nosso futuro na vida espiritual. E acabou com isso escrevendo o Livro dos Espíritos, que é a filosofia da doutrina espírita. É uma filosofia tirada da experiência, da experimentação. Então, a mediunidade teve um papel fundamental nisso. Hoje, que a gente estuda a doutrina espírita, a gente não vê mais quase esses fenômenos ocorrerem, mas a gente sabe da importância de muitos médiuns importantes, como Chico Xavier, Ivone Pereira, não é? O querido Divaldo Pereira Franco, que ainda está atuante, e vários outros médiuns que a gente tem no Brasil, Zilda Gama. A gente pode enunciar um número muito grande de médiuns que têm colaborado com o movimento espírita. E aí a gente fica com a impressão de que a mediunidade é só nessas pessoas especiais, ou se não naqueles médiuns perturbados para os quais se tornam instrumentos de fenômenos, né, curiosos, como abrir e fechar a porta, fenômenos de natureza física, barulhos, transporte de objetos, coisas desse tipo. E
Mas aí, nessa primeira frase, o Emmanuel diz que a gente comete um erro em interpretar isso dessa forma. Então, ele vai desenvolver isso e vai mostrar que a mediunidade é um fenômeno muito mais amplo do que a gente imagina. Antes de tudo, é preciso compreender que, tanto quanto o tato é o alicerce inicial de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais. E, por isso mesmo, toda a inteligência é médium das forças invisíveis que operam no setor da atividade regular em que se coloca. Então, aqui, ele fazendo uma comparação com os sentidos, e mostra que o sentido mais básico que nós temos é o tato, porque são as primeiras impressões que aparecem no sistema vivo. Uma célula, por exemplo, quando está se movimentando no meio líquido, se ela esbarra em alguma coisa, ou se a gente com uma ponteira muito fininha toca nela, debaixo do microscópio, a gente vê que ela se retrai, mostrando que a sensação ao tato, ao contato físico, a célula reage. Então, esses são os sentidos mais fundamentais e mais básicos do ser vivo. Nós, como seres humanos, temos 5 sentidos, e o sentido do tato está no nosso corpo inteiro, ele é fundamental e básico. Mas a gente especializou outros sentidos, como a visão, a audição, a gustação, não é? Esses sentidos que a gente tem como mecanismo de comunicação com o mundo exterior. Ele, então, está dizendo que, análogo a isso, quando a gente compara com a mediunidade, a intuição faz o papel do tato, faz o papel de uma percepção do mundo espiritual de fundamento básico. E como isso é uma propriedade do ser inteligente, isso significa que todo mundo tem recursos da intuição. Portanto, nesse sentido, todo mundo é médium, não é? Todas as criaturas são médiums. É claro que a gente tem os médiums que se especializam e ficam com a mediunidade mais aflorada, em evidência, ou com a visão, ou com a audição, ou com a escrita, ou com a incorporação, ou psicofonia, como a gente chama, não importa qual delas, né? Mas todas elas começaram através dos recursos da intuição no ser humano. Dos círculos mais baixos aos mais elevados da vida, continua ele, existem entidades angélicas, humanas e sub-humanas agindo através da inteligência encarnada, estimulando o progresso e divinizando experiências, brunindo caracteres ou sustentando abençoadas reparações, protegendo a natureza e garantindo as leis que nos governam. Então, há todo um processo amplo de comunicação, de manifestação da realidade espiritual ao mundo físico, desde espíritos angelicais até os espíritos mais rudimentares que trabalham com as coisas da natureza. Desvendando conhecimentos novos à humanidade, o Espiritismo incorpora ao nosso patrimônio mental valiosas informações sobre a vida imperecível, indicando a nossa posição de espíritos imortais em temporário aprendizado nas classes da raça, da nação e do grupo consanguíneo a que transitoriamente pertencemos na Terra. Então, esse tipo de entendimento é de muita importância para todos nós, porque todos nós, de alguma forma, percebemos o mundo espiritual. E essa percepção do mundo espiritual fica mais aguda ou menos aguda de acordo com o nosso próprio interesse em educar e desenvolver esses recursos de comunicação com o mundo espiritual, porque, a rigor, essa possibilidade que é a porta da mediunidade é uma porta desenvolvível, é uma porta que pode ser aprimorada, pode ser educada, pode ser ampliada. Então, ela é um recurso muito importante para que a gente compreenda a nossa própria imortalidade.
E vejo que o conceito de imortalidade, enquanto a gente está no corpo físico, ele tem um papel de muita importância do ponto de vista filosófico e do ponto de vista comportamental. Porque, diferentemente, se a gente descobre que a gente não é simplesmente homem ou mulher, mas que a gente é um espírito imortal, encarnado num corpo físico masculino ou feminino, isso faz uma grande diferença para nós do ponto de vista de analisar e vivenciar a vida. Porque, como homem ou mulher, a gente objetiva as coisas da vida terrena. Mas, como um espírito imortal, utilizando um corpo físico, nós vamos agora mudar o nosso ponto de vista para uma coisa diferente. Nós vamos focalizar em nós, não a vida material propriamente como objetivo, mas a vida espiritual e utilizar a vida material como meio. Então, a gente desvia a nossa atenção da realidade física para a realidade espiritual. E é claro que isso vai influir no nosso comportamento. Por exemplo, enquanto homem e mulher, quando alguém está nos atrapalhando a nossa vida, a gente dá um jeito de se livrar dela. Ou de uma maneira agressiva, ou de uma maneira de fugir da pessoa, ou de criar um mecanismo de impedir que aquela pessoa continue nos prejudicando. Mas quando a gente é espírito e entende a vida espiritual no corpo físico, a pessoa que nos incomoda, a gente já começa a pensar diferente a respeito dela. Ao invés da gente querer ficar livre dela, pura e simplesmente, a gente quer compreender por que ela é daquele jeito com a gente, se aquilo tem uma razão anterior a essa vida que nós estamos vivendo, porque como espírito imortal a gente pode ter muitas vidas, porque a gente sobrevive à morte do corpo físico, portanto a gente pode ter muitos corpos físicos em diferentes tempos na nossa vida. Então, a reencarnação surge daí como uma coisa natural, como um objeto natural de experienciação e progresso do espírito imortal. Então, a gente vai compreender, buscar compreender por que aquele indivíduo está nos prejudicando. E, ao invés da gente querer ficar livre dele, a gente vai procurar uma reconciliação. Porque se a gente conseguir convencê-lo de que a gente é uma pessoa que faz esforço para ser melhor, que a gente é capaz de pedir desculpa pelos erros que a gente comete, que a gente faz esforço de corrigir as nossas más inclinações, ele vai levar a gente em consideração de um outro ponto de vista também. E ao invés da gente ficar livre de uma pessoa, da presença daquela pessoa que nos incomoda, a gente pode ganhar naquela pessoa, no mínimo, não é? Uma pessoa que nos respeita. Mas a gente pode, mais do que isso, até ganhá-la como amigo. Então, veja que o ponto de vista da gente muda quando a gente compreende a imortalidade. Mas a porta da mediunidade é a porta, o recurso, o mecanismo que faz a gente compreender a significação da nossa realidade imortal. Então, cada individualidade, continua Emmanuel, renasce em ligação com os centros de vida invisível do qual procede e continuará, de modo geral, a ser instrumento do conjunto em que mantém suas concepções e seus pensamentos habituais. Claro, porque nessas circunstâncias, se a gente é um espírito imortal, a gente tem uma família espiritual. A gente vem do mundo espiritual para nascer no novo corpo, através do processo reencarnatório, a gestação da nossa mãe para um corpo novo para nós, mas a gente deixa um ambiente espiritual conhecido nosso, entramos numa vida física através de pessoas que estão relacionadas conosco de vidas anteriores também e prosseguimos na nossa tarefa de vida encarnada como um trabalho de conquista de valores novos. Então, as nossas concepções vão mudando significativamente na direção de uma realidade nova. Se a gente deseja, porém, aproveitar a contribuição que a Escola Sublime do Mundo nos oferece em seus cursos diversos de preparação e aperfeiçoamento, e se a gente se aplica à execução do bem
nos menores ângulos do caminho, adquirindo mais amplas provisões de amor e sabedoria, é aceita por isso mesmo, a gente é aceito por isso mesmo, pelos grandes benfeitores do mundo, nos quadros da evolução humana, por intérprete da assistência divina onde quer que se encontre, seja na construção do patrimônio de conforto material ou na santificação da alma eterna. Veja que os próprios significados da nossa vida mudam, porque ao compreender isso, a realidade espiritual, ao compreender que a porta da mediunidade abre para nós a compreensão da permanência e sobrevivência do espírito, nós passamos a utilizar o recurso da reencarnação, da vida física, como um mecanismo de sermos intérpretes dos bens espirituais que nos envolvem. Passamos, então, a trabalhar junto com os benfeitores espirituais que desejam o progresso da humanidade e passamos a ser um intermediário, através desses recursos da mediunidade, do bem que devemos fazer sempre. E aí, nessa circunstância, obviamente que a nossa vida muda completamente de sentido, porque nós estaremos, dessa maneira, em contato permanente com os espíritos bondosos, trabalhando no bem, o que redunda para nós uma felicidade prévia daquelas dos espíritos superiores, porque, em companhia com eles, começamos a gozar das alegrias do mundo espiritual superior. Então, vejo que a mediunidade tem um papel relevante na nossa vida. É necessário, contudo, segue Emmanuel, reconhecer que na esfera da mediunidade, cada servidor se reveste de características próprias. O conteúdo sofrerá sempre a influenciação da forma e da condição do recipiente. Essa é a lei do intercâmbio. Uma taça não guardará a mesma quantidade de água suscetível de ser sustentada numa caixa com capacidade para centenas de litros. O perfume, conservado no frasco de cristal puro, não será o mesmo quando transportado num vaso guarnecido de lodo. O sábio não poderá tomar uma criança para confidente, embora a criança invariavelmente detenha consigo tesouros de pureza e simplicidade que o sábio desconhece. Mediunidade, pois, para o serviço da revelação divina, reclama estudo constante e devotamento ao bem, para o indispensável enriquecimento de ciência e virtude. Isto é, a mediunidade em si mesma é um fenômeno, mas o mecanismo de circulação do mundo espiritual com o mundo físico depende da qualidade do médium. Se o médium é uma pessoa que se dedica aos valores do bem, os recursos da mediunidade vão ser os recursos usados para o benefício da coletividade, de todas aquelas pessoas que convivem com aquele médium. Então, o médium é como se fosse uma taça, não é? Mas se for uma taça suja, qualquer ingrediente bom que você colocar nele vai ficar contaminado. Mas se for uma taça limpa, o conteúdo colocado dentro dele será oferecido aos outros de maneira límpida. Isto é, entendendo em nós os recursos da mediunidade que possamos ter, né, das intuições que buscamos ter através da nossa conduta moral elevada, nós nos prestamos, assim, ao serviço do bem. Mas, se ao mesmo tempo nós nos damos às reclamações, nós nos damos à irritação, à rebeldia, a atitudes imediatistas e interesseiras, então nós vamos abrir a porta dos recursos da intuição e da mediunidade em nós para espíritos da mesma natureza que nós. Portanto, a gente vai ser condutor de informações e de recursos que vão trazer mal-estar para as pessoas que convivem conosco.
porque se nós somos irritadiços, é claro que espíritos revoltados podem aproveitar da nossa irritação para ferir pessoas. E nós vamos ser médiuns da irritação, médiuns da violência, médiuns da agressividade. Muitas vezes a gente até para pensar sobre isso. Puxa, falei uma coisa que eu não devia ter falado. Quer dizer, muito provavelmente falou uma coisa que foi induzido por algum espírito, porque você, naquele momento, estava invigilante, com uma atitude interior não guarnecida pelo bem, e pôde ser instrumento de uma sugestão, de uma ideia inadequada, ferindo o irmão que ouviu. Veja como é importante. Então, é claro que nessas circunstâncias, nós nos tornamos responsáveis pela mediunidade que nós possamos apresentar. Então, como ela é um recurso universal, todas as criaturas têm, a nossa atuação no mundo físico vai ser sempre colorida pela influência espiritual à qual a gente está sujeito. E a gente está sujeito à influenciação espiritual de acordo com nossa condução moral, de acordo com o uso dos nossos sentimentos que nós fazemos em relação aos atos de nossa vida. Se os nossos sentimentos forem altruístas, muito que bem, estaremos transferindo aos outros benefícios espirituais. Mas se nós não formos altruístas, formos egoístas, vaidosos, orgulhosos, nós carregaremos para os outros atitudes desse mesmo tipo de ação, orgulhosa, vaidosa, agressiva, né? Que vai, ao invés de ajudar, trazer prejuízos para as pessoas que vivem à nossa volta. Então, mediunidade, não é? Para o serviço da revelação divina, reclama, como diz Emmanuel, um estudo constante e um devotamento ao bem incondicional, indispensável, porque isso é que fará de nós, enriquecidos pelo conhecimento e pelos valores da virtude, recursos de benefício para todas as criaturas. E ele continua na frase final dizendo o seguinte: a ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas só a noção de responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos, a bondade e o conhecimento conseguem materializar na Terra os momentos definitivos da felicidade humana. E a gente, então, pode perceber nessa lição que todos nós temos diante de nós um grande desafio, que é o que fazer com a condução do nosso conhecimento e dos nossos sentimentos, uma vez que podemos ser intermediários entre o mundo espiritual e as pessoas que convivem conosco, através dos recursos da mediunidade, de uma maneira construtiva ou destrutiva, dependendo de qual a direção que a gente dá para os nossos objetivos imediatos da vida. Se nós estamos vivenciando nosso cotidiano somente atrás dos interesses da vida material, claramente que nós vamos perder a conexão com os espíritos superiores que trabalham com Jesus e que desejam que a Terra seja um mundo de amor, de confraternização, de compaixão, de amizade, de respeito, de altruísmo, de construção de valores coletivos, para nos ligarmos a espíritos que só desejam destruição, mal-estar, as críticas, as observações inadequadas, como a gente sempre ouve e vê à nossa volta. Então, claramente que nós somos, pela nossa sintonia com o mundo espiritual superior ou inferior, somos instrumentos do bem ou do mal, de acordo com a posição que nós definimos para nós mesmos. Então, vejam, essa lição nos traz verdadeiros valores importantes. Primeiro,
ela faz com que a gente, através dos recursos da mediunidade, conheça a realidade espiritual. Conhecendo a realidade espiritual, a gente começa a descobrir em nós mesmos que somos espíritos imortais. Porque se os espíritos que se comunicam conosco foram as almas dos homens que viveram na Terra, nós que somos os homens que estamos vivendo na Terra, quando morrermos, vamos ser as almas dos homens que viveram na Terra. Portanto, voltaremos a ser espíritos. E como espírito, faremos parte da comunidade espiritual que vive na Terra. E, ao mesmo tempo, poderemos influenciar no mundo espiritual os homens ou as pessoas a qual a gente pode estar correlacionados enquanto eles encarnados e nós desencarnados. Então, esse processo se repete continuadamente em ciclos. Enquanto estamos na vida física, somos homens e mulheres que nos comunicamos com o mundo espiritual através da porta da mediunidade. Quando desencarnamos, somos os espíritos masculinos ou femininos no mundo espiritual, com a expressão masculina ou feminina no mundo espiritual, comunicando com os homens através dos recursos da mediunidade que os homens possuem. Então, essa é uma via de mão dupla. Há um caminho do mundo espiritual para o mundo físico, tanto quanto há um caminho de volta do mundo físico para o mundo espiritual. E essas duas realidades, na verdade, são dois aspectos da mesma realidade que é a vida perene. Então, a nossa vida pode se manifestar em continuidade no mundo espiritual e pode se manifestar na estrutura biológica quando estamos encarnados. Vejam que, a partir disso, nós deixamos de ver o homem e a mulher como simplesmente homens e mulheres e passamos a ver todas as criaturas como espíritos imortais, temporariamente vestidos com a roupa de carne e osso, masculina ou feminina, expressando na vida terrena o programa espiritual que fizemos antes de nascer no corpo, como um programa reencarnatório que vai nos ajudar a nos desenvolvermos e continuar em evolução, em desenvolvimento, na direção da angelitude, da plenitude espiritual, que é o grande objetivo de todos nós. Porque Deus nos criou simples e ignorantes para que nós pudéssemos, através do nosso esforço, da experienciação na vida encarnada e desencarnada, pudéssemos nos desenvolver até compreender a própria criação divina e adquirir com isso a plenitude espiritual. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse: o que eu fiz, podeis vós fazer igual ou mais ainda. Para isso é preciso que se tornem perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Quer dizer, há um caminho evolutivo para a gente sair da simplicidade espiritual e chegar à complexidade da compreensão do universo inteiro como um espírito angelical. E os recursos para isso, certamente que é a compreensão espiritual, compreensão das leis espirituais que nos governam e utilização dos recursos da comunicabilidade nossa com o mundo espiritual através dos recursos psíquicos e emocionais, para que possamos, então, representar nas nossas tarefas um continuador do bem que veste do mundo espiritual superior através dos nossos recursos mediúnicos para o mundo terreno, para que todas as pessoas possam se beneficiar desses bens comuns. Aqueles que sabem da mediunidade e aqueles que não sabem da mediunidade. Aqueles que já admitem a compreensão espiritual e aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de compreender as coisas espirituais. Porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. E nós somos uma
uma comunidade espiritual de pouco mais de 20 bilhões de espíritos que vivemos na Terra. 7,8 bilhões estamos encarnados e o restante estão no mundo espiritual. Mas a cada 80, 90 anos, todos os que estão encarnados desencarnam. E todos que estavam no mundo espiritual, muitos deles, reencarnam. Então, há uma migração continuada da humanidade, do mundo espiritual para o mundo físico, do mundo físico para o mundo espiritual, numa troca cíclica que se repete a cada 50, 100 anos. Não é? Vocês podem parar e pensar assim, onde estão meu bisavô, minha bisavó, meus tios bisavô, minhas tias bisavó, todos os meus parentes mais antigos. Todos estão no mundo espiritual. E quando eles estavam aqui, você estava no mundo espiritual. Não é? Depois você nasceu. Então, vejam, os netos seguem sendo a continuidade dos avós de alguma maneira. Nós estamos nessa fase de trocar posições sempre, porque o nascimento é a porta de entrada na vida terrena e a morte do corpo físico é a nossa entrada no mundo espiritual. Então, através dessas duas portas, há uma grande solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo físico, que fica muito mais fácil de compreender essa solidariedade quando a gente entende os recursos da mediunidade, que nasce na intuição e se especializa nas mediunidades especiais, como a vidência dos espíritos, como a psicofonia, permitir que o espírito fale pela nossa boca, pela psicografia, permitir que o espírito escreva com a nossa mente, o nosso braço, com as próprias manifestações físicas de materialização, aparição de espíritos e assim por diante, em toda a fenomenologia mediúnica. Então, a mediunidade joga um papel muito importante na nossa realidade espiritual. E a gente precisa compreender isso com clareza, porque todos nós temos a percepção do mundo espiritual. Aqueles que podem dizer assim, eu nunca senti nada, mas ainda assim, não é? Muitas das ideias que lhes vêm à cabeça não são ideias próprias, são ideias sugeridas pelos espíritos, porque a intuição é o mecanismo de comunicação entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado através dos mecanismos telepáticos, da telepatia, da comunicação psíquica entre uma mente espiritual e uma mente que está com o corpo físico. Então, a telepatia é um mecanismo. Só que, como a gente não conhece a gente mesmo, a gente sempre, quando a gente tem uma ideia diferente, a gente acha, puxa, eu tive uma ideia minha, mas não foi sua essa ideia. Essa ideia pode ter sido sugerida por um espírito que gosta de você. Então, vejam, o que gosta de você ou o que não gosta de você, depende do tipo da ideia que vem à sua cabeça. Porque certamente se vem uma ideia ruim, essa ideia não precisa ser de um amigo espiritual, com certeza, porque um amigo espiritual não vai nos desejar coisas ruins. Então, nós precisamos atentar para essa vida mental nossa. Foi isso que Jesus quis dizer. Quando ele, chamando os 3 dos discípulos que o acompanharam, não é, ao Monte das Oliveiras, onde ele se preparava para o último sacrifício da crucificação, ele chama Pedro, João e Tiago para ir com ele e pede a eles, fiquem atentos, vigiai e orai, pedindo que eles o ajudassem. E os discípulos, ao invés de vigiar, ficar atentos consigo próprios e em oração, eles dormem, não é? Perdem a conexão com as coisas, porque ainda eram pouco desenvolvidos ainda a respeito dos valores espirituais. Eles só vão fazer isso depois da crucificação, quando eles percebem definitivamente a realidade do mundo espiritual, quando Jesus é sacrificado e no terceiro dia
volta a se comunicar com eles e aparece no meio deles, demonstrando a continuidade da vida. A partir daí, eles têm uma mudança de comportamento significativa, porque aí eles têm a certeza da realidade do mundo espiritual. Então, essa certeza da realidade do mundo espiritual é importante na nossa vida. Para que a gente tenha isso, a gente precisa estar atento com os pensamentos que vêm à nossa mente, porque uma parte desses pensamentos são nossos, outros são sugeridos. E a gente tem que fazer uma análise de nós mesmos para nos conhecermos e sabermos distinguir quais pensamentos são originários de nós e quais pensamentos são sugeridos pelos espíritos que se comunicam conosco através dos recursos telepáticos ou intuitivos, porque essa é a mediunidade mais básica e mais fundamental que todas as criaturas têm. De qualquer maneira, ainda há um outro recurso que a gente também tem para comunicar com o mundo espiritual, que é durante o sono físico. Quando a gente dorme, o nosso corpo em relaxamento permite, afrouxa as ligações com o espírito. O espírito, então, pode se desprender parcialmente do corpo físico e tomar consciência da realidade espiritual, saindo de perto do corpo, indo para onde quiser, porque o corpo físico não é uma prisão absoluta do espírito. Enquanto nós estamos no corpo físico acordados, a gente está preso no corpo. Mas quando a gente, num transe ou no sono, pode se desprender do corpo físico, a gente pode, como espírito, ir aonde a gente quiser. Então, nesses momentos do sono físico, a gente pode entrar em contato direto com o mundo espiritual, com os espíritos que gostam ou não gostam de nós. Muitas pessoas têm muito pesadelo, né, de pessoas que estão perseguindo e tal, porque vai encontrar inimigos espirituais enquanto dorme. Outros não, acordam alegres, tranquilos, porque tiveram uma noite agradável junto com aqueles espíritos que gostam e o amam, que o ajudam no trabalho de vivência no mundo espiritual e no mundo físico. Então, a gente convive à noite com os espíritos que a gente quiser também. Então, isso é um esforço, não é, que nós devemos aprender a utilizar em nosso próprio benefício, porque a gente passa muito tempo da nossa vida física dormindo, isto é, no mundo espiritual. Então, se a gente souber aproveitar esse tempo como um recurso de aprendizado no mundo espiritual, buscando a companhia dos espíritos bondosos, mensageiros de Jesus, os nossos anjos guardiães, nós podemos aproveitar esses momentos e aprender muitas coisas no mundo espiritual e acordar cada dia mais lúcido e mais conhecedor do que no dia anterior, porque aprendemos lições enquanto dormíamos. Veja como é importante saber da realidade espiritual. Como isso modifica o significado da nossa vida. Como a mediunidade abre as portas para a gente de uma realidade diferente daquela que o mundo tem vivido desde milênios, não é? Quase como pessoas cegas da realidade espiritual. Mas é hora de abrir os olhos. É hora da gente entender que somos espíritos imortais. É hora de utilizarmos em nós os recursos que a mediunidade nos oferece como um mecanismo de crescimento para uma vida melhor, para um ambiente espiritual melhor no nosso planeta. Ao fazermos isso, estaremos colaborando para que o nosso mundo seja um mundo de regeneração. Porque, certamente, melhorando a nossa conduta, estaremos melhorando a conduta do mundo, porque cada um de nós representa um pequeno pedaço da humanidade. A humanidade é feita de indivíduos. Cada indivíduo que melhora de comportamento significa que a humanidade melhorou um pouco. Sejamos, pois, atentos com essa realidade. Procuremos descobri-la dentro de nós, fazendo a autoanálise de nós mesmos. Procuremos nos conhecer para sabermos distinguir dentro de nós quais pensamentos são nossos, quais pensamentos são sugeridos. Para que nós possamos, então, com isso, ter a capacidade de escolher os ensinamentos, os pensamentos sugeridos como os melhores para o nosso progresso espiritual.
que todos possam ter muita paz, muita tranquilidade, possam utilizar esses recursos durante essa pandemia, que nos desafia a sermos melhores, mais coletivos, mais responsáveis, mais preocupados uns com os outros, para que todos nós possamos superar essas dificuldades que estamos enfrentando, saindo para uma vida melhor, depois de vencido a pandemia, com os recursos da vacinação, que vai chegando devagarinho para todas as criaturas do nosso planeta. Sejamos verdadeiros irmãos. Muita paz a todos. Otacílio, muito obrigada. Foi muito bom. Que Deus o abençoe sempre. Obrigada por aceitar o nosso convite hoje, nos tirando do aperto. Muito obrigada por tudo. A palestra foi ótima. Que você seja sempre iluminado e abençoado. Que Jesus o abençoe sempre. Que assim seja, Francisca, a todos nós. Todos nós, que Deus o abençoe muito. A você e a toda a sua família, a Cleusa. Obrigada, Otacílio. Eu que agradeço. Nós agradecemos ao Otacílio, pedindo a Deus que o abençoe, que o ilumine sempre, que ele possa estar sempre nos ensinando, como uma lição de hoje tão preciosa para todos nós, para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, para a nossa evolução também, muito importante para a nossa evolução. Querido Mestre, abençoe a cada um de nós que aqui está, abençoando nossos lares, nossos entes queridos, abençoando a todos que nos ouvem e que nos veem. Querido Jesus, mais uma tarde de bênçãos, mais uma tarde que pudemos usufruir de tanta coisa boa, de tanto aprendizado. Somos muito gratos, somos gratos aos amigos espirituais que nos assistem nesta tarde, aos amigos companheiros do Consolador que estão sempre nos auxiliando. Somos gratos, especialmente a você, Jesus, por tudo que nos tem oferecido, por todas as oportunidades, pelo Evangelho, pelo seu exemplo, pela sua paciência para conosco. Mas, sobretudo, agradecemos a Deus. Somos muito gratos, sim. Somos gratos pela vida. Agora, um novo período na nossa vida. Somos gratos por tudo que tem nos acontecido. Somos gratos, inclusive, por essa vacina, que vai ajudar a todos nós, com certeza. Agradecemos por estarmos aqui. Agradecemos pela oportunidade de aprender no Consolador. E pedindo por todos, eu gostaria de agradecer a Deus com muito amor e gratidão, dizendo a Ele com todo o nosso carinho e humildade: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Querido Mestre, continue a estar conosco, continue a nos guiar, a nos orientar, e permita que os bons amigos do mundo espiritual possam estar conosco agora e sempre. Que assim seja. Francisca, eu gostaria ainda de lembrar a todos que está começando hoje o Congresso Espírita do Estado de Goiás. Zé. Na Federação Espírita do Estado de Goiás, FEEGO. Quem quiser assistir, é só entrar no YouTube, colocar FEEGO Congresso 2021 e vai abrir na página e pode participar. Ele está aberto a todas as pessoas. Vai funcionar a partir de hoje, começou hoje às 3h30, e vai hoje, amanhã e segunda-feira, até a noite. Então, são 3 dias de congresso. Vai ter palestras muito boas, vai ter roda de conversa, vai ter atividades artísticas, vai estar reunido lá muitas pessoas, o Haroldo, vai estar reunido o
acho que o Alberto Almeida vai falar, o Divaldo vai falar. Tem uma roda de conversa entre eu e o Orson. Vai ter a Eulália vai apresentar também. Então, tem muitos bons oradores, muitas palestras bem colocadas. Eu acho que todo mundo pode aproveitar bem esse congresso, já que a gente está no carnaval preso em casa, não é? Vamos pular um carnaval diferente. Vamos pular o carnaval, né? E vamos utilizar dos recursos da mídia para a gente assistir um congresso de alta qualidade. Um carnaval muito, muito superior vamos ter, se Deus quiser. Eu também esqueci de falar no começo que a evangelização infantil e mocidade começou hoje no Consolador. Quem se interessar, procure no Facebook, e que tem lá as condições para as crianças. Que Jesus nos abençoe. Tarsilo, mais uma vez, Deus te pague. Eu que devo para ele. Muito obrigado. Obrigada, Tarsilo. Um abraço. Tchau. Tchau.